Vamos lá então corrigir a nossa última atividade das nossas aulas referente ao primeiro semestre. Ainda uma atividade de revisão sobre função do segundo grau. A primeira questão, José pergunta ao Valdir. A pergunta é a seguinte: aquela bola que o jogador do Flamengo chutou naquela falta contra o São Paulo na final da Copa dos Campeões seguiu uma trajetória com forma de parábola? Não, responde Valdir, pois a bola foi batida com muito efeito. Um exemplo de parábola seria uma bola chutada para a frente e para cima, sem efeito e desprezando-se a resistência do ar. Considerando o comentário de Valdir, se a bola fosse chutada para a frente e para cima, sem efeito e desprezando-se a resistência do ar, atingindo a altura máxima no ponto de coordenadas 2 e 4, a função h de d igual a menos d ao quadrado mais 4d representa a altura em função do deslocamento, a altura dessa bola em função do seu deslocamento. A distância d em metros, a partir da origem, do ponto em que a bola toca o chão pela primeira vez, depois de ser chutada, equivale a quantos metros? Bem, quando a bola atinge o chão, a sua altura, ou seja, o h de d, é igual a zero. Ela tem a altura zero. Dessa forma, então, igualando a função a zero, vai ficar menos d ao quadrado mais 4d igual a zero. Nessa equação do segundo grau, o termo a é menos 1, o termo b é 4, o termo c é 0. Então, a gente pega a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0. 4 ao quadrado dá 16, menos e menos dá mais, 4 vezes 0 dá 0, ou seja, 16 mais 0 dá 16. Se o delta é 16, então pega a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos o b, que é 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, x vai ficar menos 4, mais ou menos 4, que é o valor da raiz do 16, sobre o menos 2. Separem x' e x duas linhas. O x' é menos 4 mais 4 dividido para menos 2. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 dividido para menos 2 dá 0. O x duas linhas é menos 4 dividido para menos 2. Isso vai dar menos 8, que dividido para menos 2 dá 4. Bem, portanto, então, a bola toca o chão 4 metros à frente do ponto em que ela foi chutada. Porque nós encontramos como raízes 0 e 4. Só que 0 é exatamente o ponto onde ela foi chutada. E a questão está perguntando quantos metros à frente do ponto em que ela foi chutada. Então, o 0 não convém como solução. Portanto, a resposta correta, x igual a 4, logo, item correto é o item D, né? 4 metros à frente do ponto do chute. A segunda questão. Um míssil é lançado a partir das coordenadas 6 e 0 e sua trajetória também descreve uma parábola seguindo a equação y igual a menos 0,25x ao quadrado mais 9x menos 45. Qual será a altura deste míssil quando o seu deslocamento x for de 10 metros? Bem, como o míssil foi lançado de x igual a 6 metros, já que o ponto de lançamento é o ponto de coordenadas 6 e 0, quando o seu deslocamento for de 10 metros, se eu sou lançado do 6 e ando mais 10 metros, eu chego no 16. Então, nós vamos ter aí x igual a 16. Tomando, então, x igual a 16, eu vou substituir na nossa equação que representa a parábola. Então, vai ficar y igual a menos 0,25 vezes o x, que é 16, ao quadrado, mais 9 vezes o x, que é 16, menos 45. 16 ao quadrado dá 256, repetir os demais. Agora eu vou pegar menos 0,25 vezes 256, dá menos 64, mais 9 vezes 16 dá 144, menos 45. Então agora eu pego 144 menos 64 menos 45, dá y igual a 35. De forma, então, que a resposta correta é a letra B. Terceira questão. Uma pedra é atirada para cima e sua altura h em metros
é dada pela função h de t igual a menos 3t ao quadrado mais 12t, em que o t é medido em segundos, segundos após o lançamento da pedra. Qual a altura da pedra 3 segundos após o lançamento? Essa questão é bem simples, é só, já que o tempo é t e eu quero saber a altura da pedra 3 segundos após, é só pegar t igual a 3 e substituir. Então vai ficar h de t igual a menos 3t ao quadrado mais 12t, substituindo h de 3 igual a menos 3 vezes 3 ao quadrado mais 12 vezes 3. 3 ao quadrado dá 9, então h de 3 é menos 3 vezes 9 mais 12 vezes 3. Menos 3 vezes 9 dá menos 27, 12 vezes 3 dá 36, menos 27 mais 36 dá 9. Portanto, a altura 3 segundos após o lançamento é uma altura de 9 metros. E assim, então, a resposta correta é o item D. Questão 4. A porcentagem, que eu vou chamar de P, de bactérias em uma certa cultura, ela sempre decresce em função do número T de segundos em que ela fica exposta à radiação ultravioleta. Segundo a relação P de T igual a 100 menos 15T mais 0,5T ao quadrado. Considerando que esse T, que é o tempo em segundos, ele varia de 0 até 15, já que 0 é menor do que T, que é menor do que 15, após quantos segundos de exposição à radiação ultravioleta, a porcentagem de bactérias zera. Bem, como a porcentagem dessas bactérias zera, então o P de T é zero. Pegando então a função e colocando zero no lugar do P de T, eu cheguei então na equação 100 menos 15T mais 0,5T ao quadrado igual a zero. Vai ficar então multiplicando aí todos os termos por 2 para poder tirar o número decimal. 0,5 vezes 2 dá 1t ao quadrado, menos 15 vezes 2 dá 30t, mais 100 vezes 2 dá 200, igual a zero. Então a gente chega nessa equação de segundo grau, onde o termo A é 1, o termo B é menos 30, o termo C é 200. Pega a fórmula de delta e substitua. Delta vai ser B, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 200. Resolvendo, menos 30 ao quadrado é 900, menos 4 vezes 1 vezes 200, dá 800. 900 menos 800 vai me dar então que o delta é igual a 100. Se o delta é 100, então pega a fórmula de Bhaskara, adaptando aí para a nossa incógnita, que é T, vai ficar T é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então T é igual a menos o B, que é menos 30, mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 100, sobre 2 vezes o A, que é 1. Logo o T vai ficar 30, mais ou menos 10 sobre 2. Separa T' e T duas linhas. O T' é 30 mais 10 sobre 2. Isso vai dar 40 sobre 2, que é 20. O T duas linhas é 30 menos 10 sobre 2. Isso vai dar 20 sobre 2, que é 10. Bem, nós temos duas soluções, que é 20 e 10. E aí você olha para as opções e percebe que tem exatamente as duas opções 20 e 10. Aí você fica na dúvida de qual das duas você marca. É só a gente avaliar o seguinte. Nós vamos ter, avaliando ainda essa função, né, que o t do vértice dela, que seria o equivalente ao x do vértice, é menos b sobre 2a. Então o t do vértice vai ficar menos o b, que é menos 30, sobre 2 vezes o a, que é 1. Isso vai dar menos e menos dá mais, então seria 30 sobre 2. Ou seja, o t do vértice dessa função é 15. Aí você se pergunta, para que nós calculamos o t do vértice? Vamos observar o seguinte, essa parábola que representa essa função, ela é uma parábola que tem concavidade para cima, porque o A é positivo. Além de ter concavidade para cima, nós vamos observar que essa parábola ela vai decrescer até o vértice, por isso que eu calculei o t do vértice. Então essa parábola ela decresce até o t igual a 15, e a partir de t igual a 15 ela cresce. Ou seja, para você ter uma parábola de concavidade para cima, essa parábola vai ter que ser decrescente até o valor do vértice e crescente a partir do valor do vértice. Acontece que a questão fala que a porcentagem de bactérias ela decresce. Se a porcentagem de bactérias decresce, então a gente vai ter que pegar o ramo decrescente da parábola.
Ou seja, interessa para nós o pedaço da parábola até o t igual a 15. Se só me interessa o pedaço da parábola até o t igual a 15, a solução t igual a 20 não me interessa, porque essa solução ela vai estar na parte crescente da parábola, e eu quero a parte decrescente. Bem, a única solução que está na parte decrescente da parábola é t igual a 10, de modo então que a resposta correta é o item A. Quinta questão. Um pesticida foi ministrado a uma população de insetos para testar sua eficiência. Ao proceder ao controle da variação em função do tempo, em semanas, concluiu-se que o tratamento da população é dado por f de t, o tamanho da população é dado por f de t igual a menos 10t ao quadrado mais 20t mais 100. Qual a quantidade de insetos da população após 4 semanas de aplicação deste pesticida? Questão bem mais simples do que a anterior. É só lembrar que se o t é o tempo em semanas, daqui a 4 semanas eu pego o t igual a 4 e substituo. Então toma aí a função, substitua o t por 4, vai ficar f de 4 é igual a menos 10 vezes 4 ao quadrado, mais 20 vezes 4, mais 100. 4 ao quadrado dá 16, então f de 4 é menos 10 vezes 16, mais 20 vezes 4, mais 100. Menos 10 vezes 16 dá menos 160, 20 vezes 4 dá 80, mais 100. 100 mais 80 dá 180, 180 menos 160 dá 20. Portanto, f de 4 é igual a 20. De forma então que a resposta correta é o item C. Com isso, então, a gente finaliza por aqui a correção dessa nossa atividade.